de Israel, para este passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Zaza e combateu contra Israel. Então vemos que Israel, quando ele saiu do Egito, ele sempre ali pedia uma parte, ele parece que eles se alojassem ali. Mas como os reis não permitiam, então depois eles foram, depois das terras de Canaã, eles foram até os limites de Sion. Eles queriam ali passar para chegarem até o lugar ali, até chegar a Canaã. Era como se fosse uma fronteira, então eles precisavam passar pelas terras de Sion. Porém, ele não confiou em Israel. Ele pensou que Israel poderia fazer alguma coisa, como estaria nos limites, então eles poderiam tentar destruir, guerrear contra, ou fazer uma armadilha contra. Então eles, em vez de confiar, eles fizeram com que eles se alojaram na terra de Zaza e eles ali combateram Israel. Então Israel entrou em uma guerra ali contra Sion. E o Senhor Deus de Israel deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. Então, ele tomou toda a terra dos amorreus. Não era a terra dos amonitas, mas era a terra dos amorreus. E ali o Senhor entregou, nas mãos de Israel todo o exército ali de Sion, todo o povo de Sion, mostrando o quê? Que Deus estava com eles. Deus estava ali se agradando do que eles estavam fazendo, porque eles não estavam atacando as terras, mas sim eles estavam pedindo. E pedir é uma coisa, e obrigar a pessoa a dar é outra. Guerrear por causa de terra é uma coisa. Então, vemos que eles foram calmos, eles foram pacientes no Senhor, e eles foram andando nas terras que os reis poderiam ali deixar eles passarem, ou as terras que não tinham ali uma pessoa ali comandando, e eles conseguiam passar e chegavam a um acordo para eles poderem chegar ao lugar de Israel. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapousou os amorreus de diante do seu povo Israel, e os possuirá tu. Ou seja, foi Deus quem deu aquelas terras, e agora ele estava querendo possuir aquelas terras, dizendo ele ser o dono daquelas terras. Não possuirá tu aquele que queremos, teu Deus, desapousar-se de diante de ti. Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor, nosso Deus, desapousar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas. Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez com eles. Então, o rei dos Moabitas, Balaque, ele não pelejou contra Israel, ele não contendeu contra Israel. E agora ele, querendo contender contra Israel, e enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Arroé, e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperaste naquele tempo. Ou seja, aquele rei só queria mesmo ter aquelas terras só para se dizer, para se dizer poderoso. Pois ele tinha muito tempo para ele, poderia ter pego as terras antes, mas agora ele queria ter essa guerra contra Israel. Nesse momento, onde Israel ali já tinha se firmado naquelas terras, antes eles poderiam fazer o que quisessem, porque eles ainda não tinham chegado na terra. Então, como é que é muita assim,
ele queria as terras só por querer, só para se dizer um rei bonzão, um rei poderoso. Mas não era porque ele precisava ou porque era do direito dele, mas sim era do direito de Israel. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefté, que lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até aos filhos de Amon. E Jefté votou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que sair da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Vemos aqui a lição que o Senhor quer nos passar. Muitas das vezes fazemos votos e não cumprimos. Antigamente, vemos no Antigo Testamento que as histórias que são contadas no Antigo Testamento não eram bonitas, nem mesmo aquelas para passar pano. Quando Davi pecou, Deus, mesmo declarando ele um homem segundo o coração dele, ele não passou pano ao pecado de Davi. E foi escrito e descrito todo o sofrimento que Davi passou, a família dele que se destruiu, e o filho que ele tanto almejava ter, daquela mulher chamada Batseba, morreu também, cujo ele amava muito. Então imagine o sofrimento que ele passou. Deus é tão misericordioso que ele não deu aquela mesma ordem a Arão, quando os filhos dele pecaram, que foram oferecer sacrifícios estranhos a Deus, que ele deu a ordem a Arão, falando que ele não chorasse, porque senão seria pior, ele poderia morrer. Então, Deus não deu essa mesma ordem a Davi, porque ele sabia que Davi não conseguiria cumprir, provavelmente morreria, e esse não era os planos de Deus. A história de Davi ainda não era para ser acabada naquele momento. Então o Senhor teve misericórdia e não deixou que o filho dele, nenhum dos filhos, matasse ele e nem roubasse o trono dele. Então, muitas das vezes fazemos votos e não cumprimos. Hoje não tem a mesma repreensão no Antigo Testamento para nós, porque vivemos na graça. Mas antigamente a pessoa fez um voto para ela cumprir, e foi esse o grande erro de Jefté, porque ele fez um voto daquele o primeiro que ele visse, quando ele voltasse da guerra, se Deus desse os inimigos, os amonitas nas mãos de Jefté, a primeira pessoa que ele visse na porta, ele sacrificaria e seria como um holocausto. Mas vemos que Deus nunca pediu sacrifícios de animais e nem de humanos, mas Jefté fez esse sacrifício, ele fez esse voto e ele teria que cumprir. E vemos no Antigo Testamento que os nossos irmãos eles faziam sacrifícios de animais ao Senhor. Por exemplo, Abraão, quando ele foi sacrificar o filho dele, então não foi sacrificado, porque Deus não aceita sacrifício de seres humanos. Deus não é um Deus pagão, que os deuses pagãos, como Moloque aceitava crianças sendo sacrificadas a ele. Então Deus não era assim. Deus queria mostrar que Ele tem amor, Ele nos ama. E Ele sabe que se Ele pedisse um sacrifício humano, seria uma coisa terrível. Pois Deus disse na palavra dele que Ele não tem alegria quando Ele vê uma pessoa ímpia morrendo, que dirá uma pessoa sacrificada a Ele. Imagine a tristeza que Deus
sentiria se as pessoas começassem a pensar que teriam que sacrificar seres humanos a Deus. Porque isso é uma maldade, é uma crueldade, é um pensamento do diabo. Então, o Senhor não pediu, mas ele fez esse voto, Jefté, e ele teria que cumprir. E percebemos que ele se arrepende muito, e muito mesmo. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Muitos podem perguntar por que Deus então fez com que aquela promessa se cumprisse. Deus deu os inimigos nas mãos de Jefté. Então, se pensarmos direito, não é para Deus ter dado, mas temos que pensar o quê? Israel, se Deus não tivesse dado, ali Israel perderia as terras e a promessa de Deus que ele deu a Abraão não se cumpriria. Então, também vemos também por outro lado, que Deus permitiu que isso acontecesse, que ele vencesse, que Deus deu aos inimigos dele nas mãos dele, mas também para nos mostrar uma lição e mostrar uma lição a ele, que ele nunca mais fizesse um voto a Deus. Por isso que na palavra do Senhor nos manda que não devemos fazer votos se a gente sabe que não vai cumprir. Porque isto, uma hora, por mais que hoje estamos na graça, não significa que não vai ter uma repreensão. Se a pessoa faz votos, milhares de votos, e não cumpre, a pessoa vai ter uma repreensão. Deus vai repreender a pessoa. Deus vai dar um castigo àquela pessoa, porque a pessoa está brincando com Deus. Deus fala na palavra dele que demos os dízimos e ofertas e fazeis sacrifício, assim, prova com Deus. Mas, quando Deus fala assim, quando Deus nos manda fazer isto, é o quê? É fazer a prova no sentido que Deus vai nos abençoar grandemente. Então, vamos dar o nosso dízimo e o Senhor vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Então, o Senhor vai fazer com que a pessoa seja abençoada. Mas muitos interpretam que temos que fazer votos ao Senhor. E não. Deus fala na sua palavra que se for fazer voto, a pessoa tem que cumprir. Você tem que pensar em um voto que você sabe que você vai cumprir. Se você tinha o costume de pintar as unhas e você precisa fazer um voto com Deus para que o Senhor dê algo ali, porque fazemos votos não é agiotismo. Porque muitos pensam que vou pedir isso e vou sacrificar isso e Deus vai me dar. Deus tem que me dar, nada disso. Deus, quando fazemos um voto ao Senhor, estamos limitando, repreendendo ali, dando um limite à nossa carne. Porque é claro que vai ser um voto cujo seja um voto que nós praticamos muito e que gostamos muito. Então, o Senhor, Ele vai cumprir ali. Porque a pessoa está com o coração sincero e a pessoa está dando, é como se fosse uma troca. A pessoa dá o que mais gosta, o que mais ama, e o Senhor dá ali em troca uma bênção. Mas é claro que hoje não devemos fazer esses votos de pedir, eu quero uma casa. Aí a pessoa vai fazer o voto de dar dinheiro, dar carro, dar tudo, dar comida para conseguir a casa. Isso é voto de tolo. A palavra do Senhor fala que não devemos entrar na igreja, é melhor a gente ficar calado, não falar nada, do que fazer sacrifício de tolo. E o que é sacrifício de tolo? É dar tudo que nós temos e Deus vai dar algo em troca. Jogar a pessoa que é dependente de remédio, a pessoa recebe uma profecia. Joga todos os remédios fora porque Deus está curando. A pessoa joga todos os remédios fora e depois a pessoa percebe que não foi curada. Isso é voto de tolo. Isso é sacrifício de tolo. Jogar o que a gente precisa para receber outra coisa em troca que precisamos também. Então a gente tem que fazer o quê? Um voto cujo a gente sabe que a gente vai cumprir,
Por que não pegar algo material e faz ali o voto, não vou tocar, não vou pegar mais naquele negócio material. Jefté deveria ter feito esse voto. Ele deveria ter feito um voto, por exemplo, não tocar mais naquela sacola, alguma coisa assim, mas não com uma pessoa, né? Então, e os feriu com grande mortalidade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades e até Abel-Queraim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Então ele dominou aquelas cidades. E vindo depois de Jefté a Mispá, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com aduias e com danças, e era ela só a única, e não tinha outro filho, nem outra, nem filha. Era a única filha dele. Aí que dói mais, porque se fosse um filho que ele não tivesse tanta proximidade, então ele poderia fazer aquele sacrifício, sentiria remorso, mas ele ali não seria tão grave, porque era a única filha dele. E ele pensar que ela veio ainda com danças, com alegria para ele, que ele voltou da guerra, a pessoa se sente muito mais pesada, a pessoa se sente muito mais, com muito remorso, né? E aconteceu que quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse: Ah, filha minha, muito me abastestes, e és dentre o que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornareis atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor. Faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Então ele fala que ele fez um voto com o Senhor. E ela manda: faça, cumpra o voto. Porque ele não pode voltar atrás. Então ele fez o voto e ele não pode voltar atrás. Hoje, quando estamos aqui agora na graça, podemos fazer um voto e no final não cumprir e pedirmos perdão ao Senhor e o Senhor vai nos perdoar. Mas se fosse antigamente na lei, não teria volta. Já fez, tem que cumprir. E então vemos que ela não se importa, né? Assim, falando humanamente, assim, ela não se importa no sentido que ele fez, então ele cumpra. Ele não vai desagradar o Senhor. Ela percebe que ela é criação do Senhor. E se era já o momento dela partir, então ela antes pediu alguns meses para que ela pudesse se despedir das amigas dela. Então disse mais a seu pai: faça-se isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Ou seja, ela sabia que ela nunca teria um esposo, que ela nunca teria um amor ali, uma pessoa que ela vai amar, um homem. Ela sabia que ela não conseguiria constituir uma família. E então ela iria chorar por conta de que ela não conseguiria ter a oportunidade de ter um marido, de ter gerações. É tanto que a Bíblia não fala o nome dela, somente filha, a filha de Jefté. Ou seja, não é que ela era uma pessoa má, porque vemos em alguns casos que a Bíblia não oculta o nome da pessoa, porque a pessoa fez muitas coisas ruins, não merece nem ter o nome, mas é porque em tristeza e em respeito, porque talvez muitas pessoas hoje, mas zombariam, coisa que Israel não fez. E disse mais a seu pai: disse ele: vai e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto,
que tinha voltado e ela não conhecia o varão. E daqui veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Então vemos que Israel, ele lamentou a morte da filha de Jefté. E muitos hoje, muitas pessoas mais poderiam zombar, poderiam julgar Jefté, sendo que Israel não fez isso. Israel entendeu que Jefté fez aquele voto no momento de tristeza, de momento de emoção, porque este é o problema. Muitas das vezes fazemos votos nos momentos de tristeza, de alegria. Por isso que a palavra do Senhor fala que nesses momentos de emoção, de alegria, de tristeza, não fizemos votos, porque Deus sabe que a gente não vai cumprir, porque é naquele momento só a emoção, mas que a pessoa não vai cumprir. A pessoa não vai fazer, ali foi só a emoção. A pessoa se emocionou, então vai fazer, segundo o pensamento dela. Mas no final ela não faz. Então vemos que Israel, ele lamentou, né, a morte da filha de Jefté. Então, irmãos, a palavra do Senhor, por mais que a história seja triste, mas no Antigo Testamento temos muitos ensinamentos. E esse é o ensinamento, que não devemos fazer votos para no final não cumprir. Porque o Senhor, Ele fala na sua palavra que tem que cumprir. Porque senão podemos pagar preço. Porque o Senhor, Ele é fiel conosco. Por acaso o Senhor já prometeu alguma coisa e não cumpriu? Não existe isso. Deus cumpriu todas as suas promessas. E as promessas que ainda irão ocorrer, que é o arrebatamento da igreja, vai acontecer sim. Glória a Jesus. Então, vemos também que Israel, ele ficou muito tempo, 400 anos, se não me engano, no Egito sofrendo, padecendo. E nós estamos aqui esperando o arrebatamento. Então eles esperaram 400 anos e nós não vamos esperar quantos anos forem, mas a promessa vai se cumprir. Glória a Jesus. Então Deus quer que nós sejamos fiéis ao Senhor. Aleluia. Então por isso que Ele manda a gente fazer votos e cumprir. Ser fiel ao Senhor. Morrer sendo fiel ao Senhor. Então essa foi a palavra da tarde, né? A Glória a palavra Jesus. que o Senhor enviou ao meu coração, Amém, né? Jesus. E a palavra do Senhor não volta vazia, né? E eu aprendi, todos nós aprendemos a cada dia, né? Então, com a palavra do Senhor, meditando, né? Ali ouvindo o que o Senhor quer nos dizer, Ele usa as pessoas de antigamente para nos ensinar hoje em dia. Porque Jefté teve que passar por isso para ele aprender e nós aprendemos também. Porque sabemos que as histórias, quando são passadas pela boca, a gente sabe que não prevalecem, mas elas foram escritas. Se elas foram escritas, não é porque é para ser algo histórico, mas sim para nos ensinar. E essa é a palavra do Senhor, para nos ensinar. E nós aprendemos, né, o que o Senhor quer falar. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém, Jesus. E que horas são, irmão? 15:05, 17 e 7. Amém. Glória a Deus.